Olá, pessoal! Dando continuidade sobre os materiais, hoje vamos falar sobre os materiais poliméricos, certo? Aqueles polímeros que a gente estuda em Química no nosso terceiro ano do ensino médio. Nós vamos falar sobre o que são os polímeros, os tipos e as suas classificações. Vamos começar observando a palavra polímeros. Se a gente separar a palavra poli significa muitas e meros significa partes. Então, polímeros são muitas partes. No caso, os polímeros são macromoléculas constituídas por unidades menores, os monômeros. É como se fosse uma corrente, entendeu? Uma parte se liga à outra, então se formam várias partes. Os polímeros não foram inventados pelo ser humano, eles já existiam na natureza. Alguns exemplos de macromoléculas que são usadas pelo homem há milênios estão presentes no algodão, na lã, na seda, nos cascos e chifres de animais e no marfim das presas dos elefantes. Assim, os polímeros podem ser divididos em dois grupos principais: os polímeros naturais e os polímeros sintéticos. Os polímeros naturais, ou bipolímeros, são os que ocorrem na natureza. São exemplos de polímeros naturais: a borracha, as proteínas e os polissacarídeos, que são o amido, a celulose e o glicogênio. Os polímeros sintéticos ou artificiais são produzidos em laboratório, em geral, de produtos derivados de petróleo. São exemplos de polímeros sintéticos: polimetacrilato de metila, que é o acrílico, poliestireno, policloreto de vinila, que é o PVC, polietileno e polipropileno. A partir dos polímeros sintéticos, é possível a fabricação de sacolas plásticas, canos hidráulicos, materiais de construção civil, colas, isopor, tintas, chicletes, pneus, embalagens plásticas e etc. Os polímeros sintéticos ou artificiais são chamados de plásticos e em sua fabricação usam-se calor e pressão para que adquirem forma. Existem também os polímeros de adição, formados pela reação de adição de um número muito grande de monômeros iguais, originando uma única molécula. Exemplo, PVC. Os polímeros de condensação ou de eliminação, formados pela reação de condensação entre moléculas de substâncias iguais ou diferentes, com a saída simultânea de uma molécula pequena, como uma molécula de água. Um exemplo é a nylon, os silicones, e também os polímeros de rearranjo. Um ou mais monômeros sofrem rearranjo em suas estruturas à medida que ocorre a reação de polimerização. Um exemplo é o poliuretano. Agora vamos falar sobre o que seria termoplásticos e termorrígidos. Os materiais poliméricos podem ser classificados com a relação à sua característica de fusibilidade, ou seja, a propriedade de se fundir ou plastificar através do emprego de temperatura no material. Alguns polímeros possuem a capacidade de se fundirem através da aplicação de temperatura, mesmo depois de terem passado pelo processo de transformação. São os chamados polímeros termoplásticos, que são materiais recicláveis. Os polímeros termoplásticos são 100% recicláveis. Por esse motivo, são ambientalmente corretos. Já os termorrígidos ou termofixos são polímeros que possuem suas cadeias poliméricas unidas através de reticulações ou ligações cruzadas, que são forças de atração intermoleculares primárias. Essas forças de atração são elevadas por esse motivo. Se há o emprego de temperatura, há o rompimento destas ligações, degradando o material polimérico. Por esse motivo, os polímeros termofixos não são recicláveis. Contudo, podem ser reutilizados através de redução dos tamanhos de suas partículas através do processo de moagem, sendo utilizados como cargas em outros materiais, como, por exemplo, a moagem de pneus velhos, utilizados como cargas em asfaltos e concreto. Para finalizar, existem algumas empresas de polímeros na nossa região, como, por exemplo, o MG Polímeros Brasil, o Terfane e o Indorama Ventures Polímeros. Por esse vídeo é só, pessoal. Obrigada por nos acompanharem até aqui. Deixe seu like. Fiquem ligadinhos no próximo vídeo
e até já já!